Liga seu telefone, você não. Boa tarde, Pai Senhor, gente. Então, eu estava aqui nessa tarde de sexta-feira, feriado de Semana Santa, né? Nem muitos falam por aí. E eu estava meditando aqui em Ezequiel 37. Eu vou até estar lendo uma parte aqui para vocês. Ezequiel 37. Primeiro, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos secos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos, sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disseram: Filho do homem, porventura viverá estes ossos? Eu disse: Senhor, Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre esses ossos, e dize-lhe: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová: E esses ossos, eis que falarei entre vós, e o Espírito o enviarei, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito, e viverás, e saberás que eu sou o seu Deus. Aí o 7. Então profetizei como se me ordenou. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e eis que cresceram nervo, e sobre eles cresceram a carne, e estendeu-se pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, diz ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, pondo-se em pé, e exercitou grande extremo. Então disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os ossos se secaram, e pereceu. A nossa esperança é nós mesmos, estamos cortados. Portanto profetizei, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, o povo meu, e vós trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, os vós sepulcros, e a vossa sepultura e o meu povo. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei a vossa terra. Então sabereis que eu sou o Senhor. Isto fiz, diz o Senhor. Então, eu estava aqui meditando nessa palavra, né? E o Senhor começou a falar fortemente comigo, né? Tem momentos que a gente começa a ver os ossos secos, tipo, da nossa vida, os problemas, as dificuldades. E a gente começa a olhar para nós e não crê mais na promessa. A gente começa, tipo, a observar o osso e dizer assim: aí não tem mais vida. Mas eu vejo aqui nessa palavra que em Ezequiel há uma grande promessa sobre os ossos, vales de osso seco. A palavra do Senhor fala que osso significa, tipo assim, para nós que tem um pouco de entendimento da palavra, não significa fim. Osso, ele tem Jesus tem um mistério muito grande com ele, tanto que de tudo que se acaba da gente quando a gente parte, tipo, fora o Espírito ele vive eternamente, os ossos é o único que fica. Eu não sei como tá o teu dia hoje. Hoje eu amanheci um pouco meio pensativa, eu amanheci meio meditando, e eu comecei, tipo, meditar nessa palavra, né? E o Senhor, ele começou a falar fortemente ao meu coração. E ele me fez, tipo, vir nessa passagem de Ezequiel. E ele começou, tipo, a falar de uma forma tremenda comigo. E o Espírito Santo do Senhor, ele começou a me revelar que sobre ossos, por mais que muitos às vezes falam assim: não, o osso acabou. Mas sobre os ossos há um grande mistério. Há uma promessa. A palavra do Senhor fala, na passagem de José, que José fala assim: certamente o Senhor visitará o Egito. E se porventura tiver morrido, eu não quero que meus ossos fiquem. Por quê? Porque José, ele queria fazer parte da promessa. E José, ele sabia que o Senhor ia passar pelo Egito. Tanto que ele pediu para que levasse os ossos dele, que não deixasse os ossos dele lá. Por quê? Porque ele queria fazer parte da promessa. Sobre nossa vida, há uma grande promessa. Nós que estudamos um pouco de área da saúde,
Quando a gente estuda sobre a formação óssea, na aula de anatomia a gente aprende que quando a gente é bebê, a gente está para nascer, a gente é formado com 30 ossos. E quando nós chegamos na fase adulta, esses ossos chegam a diminuir, eles descem para 206. Por quê? Porque ali precisa se juntar um osso com outro para fortalecer. Porque o nosso corpo, ele não tem estrutura, tipo, para continuar, tipo, vamos supor, depois de adulto, o nosso corpo, ele precisa se fortalecer. E muitas vezes, para poder a nossa estrutura óssea se fortalecer, é necessário certo que se junte osso com ossos. Por isso que há uma diminuição sobre os nossos ossos. Por quê? Porque ali se funde osso com osso. Para quê? Para que a gente venha ficar fortalecido. E a palavra do Senhor fala assim, que no tempo de Eliseu, estava Eliseu ainda já morto. E ali na cova de Eliseu foi jogado um soldado que havia falecido. A palavra do Senhor fala o quê? Que aquele soldado ele reviveu. Por quê? Porque sobre os ossos de Eliseu havia uma promessa. A palavra do Senhor também fala para nós o quê? Que Eliseu, ele tinha que praticamente a mesma quantidade, que realizar a mesma quantidade de milagres que Elias. E ele chegou a se superar. Mesmo ele estando morto, ele ainda alcançou a promessa. Ele ainda, mesmo estando morto, a promessa de Eliseu, ela não acabou. Do mesmo jeito é na nossa vida. Eu não sei o que você tem passado no dia de hoje, eu não sei como está a tua vida, mas Deus, Ele sabe. Mas eu quero te dizer que é nesse vale de osso seco que Deus, Ele vai fazer coisas grandes. É nessa dificuldade que tu está passando hoje que Deus, Ele vai te levantar. É através desse vale de ossos secos que Deus, Ele vai te capacitar. Porque Deus, Ele tem uma promessa sobre a tua vida. Deus, Ele tem uma promessa sobre a minha vida. Deus, Ele tem uma promessa sobre a vida de cada um de nós. Muitas vezes a gente não entende o vale, a gente não entende o porquê a gente passa tantas coisas. Mas Deus, Ele sabe. Eu não sei se a minha promessa vai ser alcançada, todas as minhas promessas serão alcançadas comigo ainda em vida. Mas eu sei que, mesmo que um dia eu passe dessa, o Senhor vai continuar a promessa, porque a promessa dEle é concretizar a promessa sobre a minha vida. Muitas vezes o desânimo vem, porque a gente começa a olhar para um lado, a gente começa a olhar para o outro, a gente começa a olhar para o problema. E a gente começa a olhar, o tempo está passando, a gente tem um hábito muito de ver o tempo. Mas o tempo, ele não é inimigo da gente, ele é nosso amigo. Porque para a promessa se cumprir, tem que ter um tempo, entendeu? E não é o nosso, é o tempo de Deus. Então, muitas vezes a gente quer pegar, recebeu a promessa ontem, e já quer que ela se concretize hoje, não é assim. É no tempo do Senhor. O Senhor, Ele tem um tempo para operar, a obra em nossa vida. O Senhor, Ele tem um tempo para cumprir as promessas sobre a nossa vida. Só que a palavra do Senhor fala que a gente tem que perseverar. A gente não pode, ficar cabisbaixo, ficar chorando, lamentando, por que isso, por que aquilo. A gente tem que se levantar na presença dEle. A gente tem que buscar, a gente tem que perseverar em oração. Eu não sei se essa semana você tem sido afrontado, eu não sei o que tem causado desânimo na tua vida, porque a gente é espírito, mas a gente também é carne. Muitas vezes o espírito, a carne, ela tende a superar o espírito. Muitas vezes a gente se enfraquece, porque muitas vezes a prova é tão grande que a gente não tem força, dá a impressão que a gente não vai conseguir vencer, mas a gente vence, porque fiel é aquele que prometeu. A palavra do Senhor fala que, muitas vezes tem coisas nas nossas vidas que a gente não tem que sair por aí, falando para A, para B ou para C. A gente tem que fazer igual fala em Mateus 6,6, entrar no quarto, trancar a porta e falar com o Senhor em secreto, que no secreto Ele vai nos ouvir. Muitas vezes a gente perde, de alcançar a nossa bênção, porque a gente fala muito. A gente acaba contando o nosso problema para pessoas que não vai nos ajudar em nada. Muitas vezes vai até atrapalhar, porque a gente vivemos num mundo de pessoas onde muitos batem nas nossas costas, muitos é irmão, muito é isso e aquilo, mas na hora que você está ali para conseguir alcançar algo na tua vida, é poucos que vai se alegrar, entendeu? Então a gente tem que ser vigilante no vale. Você não pode contar, estou passando por isso, estou passando por aquilo, para pessoas que não são espirituais. Porque nem todos são espirituais. Tem muitos que vão à igreja, tem muitos frequentadores de igreja, mas espiritual são poucos. Eu tive uma experiência esses dias, eu fui contar algo que estava acontecendo na minha vida e eu vi, pessoas, em vez de ficar alegre com a minha conquista, começou a criticar para que isso, para que aquilo e botar em empecilho. Mas eu falei, misericórdia. Eu falei, Senhor, tem misericórdia, Pai, liberta.
Muitas vezes a gente tem que ser vigilante, a gente tem que perseverar em vigilância também. Você tem que lutar, você tem que perseverar, você tem que passar por um vale. Muitas vezes é você e Deus, não é você contar para ninguém, não. Muitas vezes é para ficar entre você e Deus. A palavra do Senhor fala que houve promessa na vida de Eliseu que se cumpriu bem depois que ele já tinha falecido. Mas o Senhor, ele começou a fazer, concretizar a promessa dele, ele ainda em vida. Entendeu? Muitas vezes a gente se desespera com o tempo, porque não acontecia hoje, porque que não é logo, não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Só que, tipo, a gente não pode desanimar. Tipo, eu tô no vale, Deus sossego, eu tô passando por isso, passando por aquilo. Vai orar a Deus, vai pôr nas mãos do Senhor, vai perseverar em Cristo. Não vai sair por aí contando teus problemas para quem não pode te ajudar. Se tem um que pode ajudar a gente, é o Senhor, mais ninguém. Entendeu? Tem pessoas que até dá pra você contar alguma coisa, mas tem pessoas que não é digno de confiança. Quando você chega numa pessoa para você conversar uma coisa, seu coração ele trancou, aquieta o teu coração. Entendeu? Aquieta o teu coração, não sai por aí abrindo a tua boca e contando teus projetos, teus sonhos, tuas promessas para qualquer um, não. Porque nem todos que batem nosso ombro, nos abraçam, batem nas costas são nossos amigos. Isso aí é uma experiência que eu tive. Entendeu? Hoje, para me confiar, eu oro muito a Deus. Tem pessoas que eu confio, tem pessoas que, tipo, não é do meu convívio. Eu não convivo sempre com a pessoa, mas quando eu abraço assim que aquela pessoa é verdadeira, como tem pessoas também que às vezes estão ao meu redor e eu sei que a pessoa não é minha amiga, eu sinto, porque eu tenho um dom de discernimento do Espírito Santo do Senhor. Então essas pessoas eu ando muito em vigilância. Então, para você alcançar a sua promessa, você tem que crer, você tem que perseverar, você não tem que sair por aí expondo seu problema. A palavra do Senhor fala que quando a moça perdeu a dracma, ela trancou a porta dela, não saiu dizendo, não saiu lá fora gritando que tinha perdido a dracma perdida, que tinha perdido uma dracma. Ela trancou a porta ali, ela tentou resolver o problema, e assim que muitas vezes a gente tem que fazer. Entendeu? Os nossos problemas a gente não tem que estar expondo por aí não. É entre a gente e entre Deus. A gente tem que perseverar em oração, a gente tem que perseverar na fé que o milagre ele vai acontecer. No tempo de Deus tudo vai acontecer. Porque é preciso que a promessa se cumpra. Mas muitas vezes a promessa não se cumpre antes, por quê? Por causa de nossa falta de sabedoria. A gente tem que buscar sabedoria em Cristo. A gente tem que buscar perseverança em Cristo. A gente tem que buscar em Deus. Não é pedir socorro A, B e C, não. A, B, C e D não tem o que dar pra gente, não. Muitas vezes você vai desabafar por aí. Vou desabafar com meu amigão. Quando tu virar as costas, teu amigão ele fica zombando. Porque ele não crê, ele olha pra você, ele tá te vendo como ossos secos. Ele não tá te vendo, tipo, ele não tá vendo que aqueles ossos, Deus ele pode pôr vida, Deus ele vai pôr carne, ele vai pôr espírito, e que sobre aqueles ossos Deus tem uma promessa. Se tem uma coisa que Deus tem uma promessa, que Deus tem um mistério muito grande, é sobre os ossos. Entendeu? Então, independente do momento de osso que você esteja passando, do momento de dificuldade, se você tá como aquele vale de osso seco, sem vida, você tem que começar a crer que Deus ele vai pôr vida, que Deus ele vai te levantar, Deus ele vai te capacitar, Deus ele vai te colocar de pé. Eu não sei do que você tem desistido, eu não sei qual é o sonho que você tem desistido, mas a palavra do Senhor fala que a gente não tem que desistir, a gente tem que perseverar, a gente tem que ler, a gente tem que crer, a gente tem que ler a palavra e crer no que a palavra está falando, entendeu? Que mesmo que pareça que impossível, mesmo que pareça que é o fim, mesmo que pareça que nada vai acontecer, se você perseverar, você tiver fé, Deus vai fazer reviver os teus sonhos. Você vai viver o melhor dessa terra. Você vai realizar os teus sonhos. Porque fiel é aquele que está na tua vida. Fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que tem tudo para ressuscitar os ossos. Entendeu? Aqui em Ezequiel 37 a palavra do Senhor fala. Ele ressuscitou os ossos secos. Entendeu? E ainda não é o fim. Eu não sei o que você tem olhado, você tem falado assim, pronto, já não tem mais jeito, mas para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito sim. Deus ele quer realizar. Ainda muitas vezes ele não realizou por causa da tua falta de fé. Porque muitas vezes tu tem olhado para o teu problema, tu não tem olhado para o teu Deus. Você tem que entender que o teu Deus ele é maior que todos os teus problemas. Você está pensando que eu também não passo por dificuldade? Eu passo por provações como qualquer pessoa, eu sou um ser humano. Entendeu? Só que eu sou uma pessoa que eu aprendi a viver a fé. Eu aprendi a praticar a fé. E depois que eu aprendi a praticar a fé, nada me abala. Em tempos aí atrás, há um tempo atrás, quando eu estava meio fora da presença de Deus, quando eu não estava seguindo a presença de Deus, seguindo a palavra, qualquer problema me abalava. Hoje não.
Hoje não é qualquer problema que me derruba, não. Hoje, quando a prova vem, eu digo, é prova, né? Então, maior do que essa prova vai ser a minha vitória. E tem sido assim que eu tenho conseguido realizar meus objetivos. Tem sido assim, através da fé que eu tenho realizado meus sonhos. Tem sido através da fé que o Senhor tem cumprido as promessas sobre a minha vida. Muitas vezes o inimigo me afronta como eu afronto qualquer um. Quantas vezes eu não tenho passado humilhação, pessoas me humilhando, entendeu? Quantas vezes pessoas não têm apontado o dedo para me humilhar, mas eu vou me deixar cair por isso não. A palavra, Jesus fala que aqueles que se prontificar a servir Ele, ia ser acusado, ia passar por o mesmo que Ele passou, entendeu? Quando você se prontificar a agradar o Senhor, vai ter muitos acusadores, mas você não pode deixar, os acusadores te derrubar. A acusação do acusador te derrubar. Você tem que perseverar, você tem que dar a volta por cima, você tem que crer, você tem que se pôr de pé, porque fiel é aquele que prometeu. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumpri-la, ele é fiel para terminá-la, entendeu? Então, através desse vale que você está passando hoje, o Senhor ele tem uma obra muito grande. Através desse vale, Deus ele vai te levantar de uma forma poderosa. Sabe aquele sonho que você tem colocado na mão do Senhor? Ele não esqueceu, não. É porque ainda não é o tempo, mas no tempo dele ele vai realizar. Só que você precisa estar de pé, você precisa estar firme na rocha, você precisa estar firme com a tua fé, você precisa estar ali em oração. Tem crosta do inimigo que a palavra de Deus fala que a gente só sai com jejum e oração. A gente tem que criar o hábito de orar, o hábito de perseverar no Senhor. A gente tem que criar o hábito de jejuar. Eu sou uma pessoa que tem uma vida de oração com o Senhor. Se eu não tivesse essa vida de oração com o Senhor, eu já teria, eu não sei, eu acho que nem de pé eu estaria mais. Entendeu? Muitas vezes, para nós nos fortalecer de pé, a gente tem que perseverar no joelho. A gente tem que estar ali em oração. Se o Senhor te desperta na madrugada é porque Ele requer algo contigo. Ele requer um particular de você. E muitas vezes através desse particular, se você prontificar a estar ali fazendo o querer dele, você orar, perseverar, Ele vai te levantar grandemente. Nós não fomos lançados nesse mundo por acaso. A gente está aqui no meio desse mundo para fazer a diferença. A gente está aqui para fazer a diferença no meio dessa nação. A gente não está aqui para se igualar com pessoas que não têm sabedoria. A gente está aqui para fazer a diferença através da palavra, através da nossa fé. A gente está aqui para poder impor a fé, levar a fé àquelas pessoas que não têm o conhecimento da palavra. Entendeu? Ossos secos não significa o fim, significa vida, significa ressurreição. Porque aqui em Ezequiel 87, o Senhor ele ressuscitou ossos secos, Ele colocou nervo, Ele colocou pele, Ele fez ressuscitar, entendeu? Eu não sei o que tem te afligido nessa tarde, mas o Senhor Ele sabe. Eu não sei qual horizonte tem te abatido. Agora à tardezinha, antes de eu começar a meditar nessa palavra, eu confesso que eu estava um pouco meia triste, meia pensativa. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou ler a palavra do Senhor. E o Senhor me deu Ezequiel 27, Vale de Ossos Secos. E o Senhor falou que vai ser através desse vale que eu estou passando que o Senhor vai me levantar. E eu creio na promessa do Senhor. Tem coisa que muitas vezes a gente quer que seja no nosso tempo, que seja na nossa hora, e não é. Às vezes, a gente precisa de deixar de sonhar os nossos sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Porque através do momento que você começa a sonhar os sonhos de Deus, Ele começa a realizar os seus sonhos. Mas em primeiro lugar, você tem que realizar os sonhos dele. Você tem que estar fazendo o querer dele. Você tem que estar na presença dele, fazendo aquilo que ele tem colocado no teu coração. Muitas vezes Deus tem colocado o desejo de você estar na casa dele, adorando a ele, e você não tem ido. Muitas vezes você até sente aquela vontade, mas não vai. O inimigo ele tem prendido as tuas forças, porque ele sabe que Deus tem obra na tua vida. E por você se deixar levar por inimigo, você tem perdido de alcançar a tua bênção. Muitas vezes você tem planejado muitas coisas e não tem dado certo. Por quê? Porque o Senhor quer que você esteja primeiro na presença dele, fazendo o querer dele, e através de você se levantar na presença dele, ele vai tirar desse vale de osso seco. Ele vai te honrar e te abençoar de uma forma poderosa. Entendeu? Porque é a promessa dele. O Senhor ele não te lançou nessa terra só para sofrer, não. Ele te lançou para que você venha se levantar na presença dele, para que você venha fazer o querer dele. Eu não sei a forma que ele quer te usar, mas você sabe. Eu não sei a forma que ele vai te usar, mas você sente, você sabe qual é o chamado. Você sente o teu chamado, você sabe que Deus tem obra na tua vida. Então se levanta desse vale de osso seco, vai pôr a mão no arado, vai fazer a obra do Senhor, vai se levantar na presença dele, que depois que você começar a se levantar na presença dele, ele vai fazer coisas grandes na tua vida. Ele vai realizar os teus sonhos, mas primeiro você precisa viver os sonhos do Senhor. Que os sonhos do Senhor eles são melhores que o meu e que os teus.
Antes, eu não tinha essa expectativa, não tinha esse entendimento. Antes, quando eu passava por uma provação, muitas vezes me batia um exame tão grande que a minha vontade era de morrer. Hoje não. Hoje, quando as provações vêm, aí é que eu me levanto na presença do Senhor. Aí é que eu oro, aí é que eu persevero. Muitas vezes a gente vai encontrar, quando a gente está no vale, afrontas, que quando você está no vale, que você começa, tipo, descer na oração, até os de dentro da igreja ele vai se levantar contra você. Até os de dentro da igreja, porque esses dias eu tive uma experiência assim. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Porque eu comecei a fazer uma campanha de oração e ali, tipo, eu faço passo de regência de grupos, né, de jovens. Às vezes uma coisinha de nada que você fala já é um motivo para girar uma bola, para poder alguém te afrontar, para te desanimar, mas não te desanima não. Persevera, continua firme na presença do Senhor, que Ele vai tirar desse vale de osso seco. Ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida. Eu não sei se é uma porta que você tem pedido. Eu não sei se é uma faculdade que você tem pedido ao Senhor. Eu não sei se é uma cura, se é uma libertação, mas o Senhor, Ele conhece todas as tuas necessidades. A palavra do Senhor fala que buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas. Ou seja, aquilo que você necessita, Ele vai te acrescentar. Quando Ele fala as demais coisas, eu vos acrescentarei. Aquilo que você necessita. Entendeu? E aquilo que é bom pra você, porque tem coisa que muitas vezes você vai, tipo, acrescentar conforme aquilo que você realmente tem necessidade. E tem muitas coisas que a gente tem pedido que não é o que o Senhor quer. Muitas vezes a gente quer fazer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, na nossa hora. E não é isso que o Senhor quer de nós. Entendeu? Em Ezequiel 37 fala que sobre nossa vida há uma promessa. Promessa de vida eterna. Promessa de ressurreição, entendeu? Promessa de ressurreição. E essa mesma promessa o Senhor quer fazer na tua vida, quer fazer na minha vida. Eu sei em quem tenho crido, entendeu? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Deus, Ele não promete para não cumprir. Deus, Ele vai cumprir. Mas em primeiro lugar eu tenho que fazer o querer dEle. Você tem que fazer o querer dEle, entendeu? Meditando nessa palavra, o Senhor, Ele tem falado de uma forma poderosa comigo. Eu não poderia deixar de passar essa mensagem, de passar essa palavra para vocês, porque Deus, Ele tem colocado no meu coração, entendeu? Que aquilo que o Senhor colocar através da palavra na minha vida, eu vou estar passando para as pessoas, porque eu sei que tem gente que, assim como eu, às vezes tá precisando de uma palavra, está precisando de um renovo, entendeu? O Senhor, Ele quer cumprir coisas grandes na tua vida, mas em primeiro lugar você precisa se prontificar, fazer a obra dEle. Você precisa estar na presença dEle, entendeu? Não começa a murmurar. A palavra do Senhor fala que quando o povo estava murmurado no deserto, muitos morreram. Porque ninguém diz, quando a prova vem, não é pra gente murmurar, é pra gente perseverar, é pra gente crer, pra gente se levantar na presença de Deus, entendeu? Porque a murmuração é uma adoração ao inferno. Mas a gratidão a Deus, não, é uma adoração sincera, é uma adoração que toca o coração do Senhor, entendeu? Aprenda a ser grato até nas provações. Teve uma época aí que eu passei um momento muito de turbulência na minha vida, de dificuldade com meu esposo, né? A gente tava com comércio, foi antes de mudar aqui pra Calcaia. Aí a gente tava vendendo umas coisas que a gente ia mudar pra cá. E o que aconteceu? A gente foi na minha casa, pegar uns negócios lá, deixamos o carro do lado onde eu morava. Aí o que aconteceu? Arrombaram o carro do meu marido, levaram o som, levaram umas coisas que tinha dentro. O meu marido, ele começou a falar um monte, xingar. Eu falei, não xinga não. Pede para Deus libertar quem fez isso. Porque o que eles precisam é de libertação. Entendeu? Não murmura não, porque mais coisa do que isso você tem acrescentado na nossa vida. E ali ele se aquietou. Muitas vezes a gente tem que ter sabedoria de mostrar para a pessoa que não é murmurando que ela vai conseguir nada. Entendeu? É crendo, é perseverando, é orando, é estando ali na presença do Senhor, fazendo o querer dele, entendeu? A murmuração, ela não vai nos levar a lugar nenhum. A murmuração, ela pode nos levar a uma morte eterna, entendeu? Porque a gente olha tanto pro problema que a gente começa a não crer. E quando você começa a crer no Senhor, você sabe que ali vai ter solução, que o teu problema, ele vai ter solução, que você vai se levantar, que você vai vencer, que você vai dar a volta por cima. Assim como foi em Ezequiel, ele vai te fazer reviver. Entendeu? Aquele sonho que você já nem tem sonhado mais, que você tem deixado pra lá, que você acha que nem vai acontecer, ele vai acontecer. Entendeu? Ele vai ressuscitar os seus sonhos. Mas primeiro ele quer que você desça na presença dele. Ele quer que você persevere em oração. Ele quer que você persevere na presença dele. Ele quer que você vá fazer a obra. Muitas vezes deixa colocado pessoas para você falar de Deus e você não tem falado. E o que Deus fala na palavra dele, que quando ele nos chama como missionário, como profetas, para fazer a obra.
E muitas vezes a gente tem se acovardado, porque a gente tem que se apegado tanto ao nosso querer, aos nossos sonhos, às nossas vontades, que tem que esquecido de fazer as vontades do Senhor. E a partir do momento que a gente se levanta na presença do Senhor, Ele começa a nos honrar. Hoje é assim, quando vem um problema, não deu certo aqui, comigo é assim. Se não deu certo é porque não é o tempo do Senhor. Ou o Senhor tem coisas melhores e maiores do que aquilo que eu almejo, ou do que eu almejava, entendeu? Então eu já não me desanimo e não me desespero mais como antes. Porque eu sei em quem eu tenho crido, entendeu? Eu sei que o Senhor, sobre minha vida, Ele tem uma promessa. Às vezes eu quero uma coisa, eu quero me qualificar em algo. E Deus, Ele quer me usar de outra forma. Eu aprendi uma coisa, quando não deu certo aqui, eu começo a orar, eu começo a interceder. Eu desço na presença do Espírito Santo e o Espírito Santo, Ele começa a falar comigo, Ele começa a me revelar o porquê que não deu certo, entendeu? Porque tem coisas que se der certo na nossa vida, a gente sai fora da presença do Senhor. Tem coisas que começam a se realizar na nossa vida, nós começamos a sair fora da presença do Senhor, e não é isso que Ele quer. Ele quer a gente perseverando até o fim. Que a palavra do Senhor fala que até pra gente chegar no céu, a gente tem que ser perseverante, tem que perseverar até o fim, entendeu? Então, creia nessa palavra. Assim como foi em Ezequiel 37, o Senhor vai te ressuscitar desses ossos secos. O Senhor vai te tirar dessa situação. Mas Ele requer de você um compromisso. Ele requer que você vá para a presença dEle. Ele quer que você ponha a mão no arado e vai fazer a obra dEle. Vai fazer a vontade dEle conforme o querer dEle. Entendeu? Muitas vezes a gente quer fazer a obra do Senhor relaxadamente, quer mostrar para o pastor que é assim, para a pastora que é assim, para o irmão que é assim. E muitas vezes você tem abatido o teu irmão. Muitas vezes você tem desanimado o teu irmão e Deus não tem se agradado disso. Para quê? Para mostrar holofote para pastor, para mostrar holofote para pastora, para mostrar holofote para os teus líderes. A gente deve sim respeito aos nossos líderes, à nossa liderança. Mas muitas vezes você tem que ver se você está agradando a Deus realmente quando está bajulando os teus líderes. Porque o Senhor não chamou ninguém para ser bajulador de homem. O Senhor nos chamou para ser servos e servas e tementes ao Senhor. O Senhor nos chamou para ser homens e mulheres de sabedoria, homens e mulheres sábias, homens e mulheres que realmente estejam ali pronto a levar a palavra do Senhor, a fazer o querer dele. Muita gente tem se corrompido, por quê? Porque tem olhado muito para o homem. Muita gente tem se corrompido porque tem olhado muito para os líderes. A gente deve, sim, respeito, a liderança deve. Mas tem muitas coisas que você tem que orar. Deus, eu estou fazendo certo? Será que eu tenho te agradado? Porque muitas vezes você tem focado tanto em agradar os teus líderes que você tem machucado o teu irmão da direita e o teu irmão da esquerda. E Deus, Ele não se agrada disso. A palavra do Senhor fala, quão bom, suave é que os irmãos vivem em união. União é quando todo mundo está ali bem. A palavra fala que um reino separado, ele não subverão. Quando fala isso, o reino separado, vamos supor, aqui é um pastor, aqui é a pastora e aqui é os irmãozinhos. Não é assim. Ali para Deus, ali Deus está vendo todos como um só. Deus não está vendo ninguém ali com título. Entendeu? Para chegar no céu, ninguém vai chegar lá com título, não. A gente vai ter que apresentar as obras. Para entrar lá, você vai ter que apresentar as suas obras que você tem feito. Você tem ganhado almas. A palavra do Senhor fala que as melhores ofertas que a gente tem para Deus é almas. A gente pode ajudar com capital? Sim, porque a obra do Senhor ela não para. A obra do Senhor ela tem que pagar água, luz, aluguel, essas coisas. Mas a gente tem que focar nas vidas. Muitas vezes a gente tem focado tanto entre quatro paredes de uma igreja que tem esquecido aquelas vidas que estão lá no tráfico, aquela vida que está perdida na bebida, aquela vida que está perdida na prostituição, aquele teu vizinho que está perdido em algum tipo de vício. E Deus, Ele requer da gente isso. Deus, Ele quer que a gente vá levar o evangelho dele. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ir por todo mundo e fazer a obra do Senhor. É isso que o Senhor quer de nós. É bom ter um ministério, é bom a gente congregar, mas a gente não pode esquecer que as almas lá fora perecem. Por quê? Por falta de conhecimento. Conhecimento tal que Deus Ele tem dado para mim, tem dado para você. E muitas vezes a gente não tem usado. Entendeu? Então começa a fazer o querer do Senhor, começa a fazer a obra do Senhor, começa a pregar, evangelizar e fazer o querer dele para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Essa é a palavra do Senhor que eu estou deixando nessa tarde. E Ele vai te ressuscitar. Assim como Ele ressuscitou os ossos secos em Ezequiel 37, Ele vai ressuscitar na tua vida todos os seus sonhos e projetos. Ele vai realizar tudo aquilo que você almeja. Mas em primeiro lugar você tem que fazer o querer dEle. Você tem que entrar na presença dEle, que é isso que Ele quer. Entendeu? Você tem que ir lá evangelizar as almas, você tem que levar a palavra, você tem que evangelizar o enfermo, você tem que evangelizar o viciado, você tem que evangelizar a prostituta, aquelas pessoas que estão perdidas no erro, porque eles estão ali por falta de conhecimento, coisa que o Senhor tem colocado na minha e na tua mão, entendeu? E muitas vezes a gente tem perecido por isso, entendeu? Porque a gente não tem tido amor pelas almas. A gente não tem se despertado para evangelizar as almas.
fim dos tempos, tudo que a gente tá vendo aí acontecendo já é o começo do fim, não é nem um fim, porque coisas piores a gente vai ver. Daqui pra frente o que a gente mais vai ver maremoto, terremoto, deslizamento, soterramento, todas essas desgraças que a gente tá vendo aí acontecendo no mundo é quem antecede a volta de Cristo, é sinais. E coisas piores ainda vai acontecer. A gente precisa estar alicerçado ali em união, pregando, evangelizando, porque a preocupação do Senhor é com as almas. O Senhor tem se preocupado com as almas, coisa que muitas vezes nós não temos se preocupado, não tem se preocupado. As pessoas hoje não tem nem aquele amor, tipo, de ver um mendigo ali na rua e interceder. Eu sou uma pessoa que, quando eu vejo uma pessoa na rua, uma pessoa assim necessitada, eu falo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, liberta, Senhor, faz tua obra, Senhor, dá um lar. Tem pessoas que passa assim, parece que tá vendo um lixo, não tem amor por as almas. Como que quer entrar no reino do céu sem ter amor por as almas? Entendeu? Pra você, tipo, ressuscitar, assim como Ezequiel 37, você tem que estar conforme a palavra de Deus, você tem que estar ali alicerçado na fé, você tem que estar ali fazendo a obra do Senhor, entendeu? Para o Senhor te ressuscitar, assim como ressuscitou os ossos secos em Ezequiel, você tem que estar com a mão no arado. Eu e você temos que estar com a mão no arado. Eu aprendi uma coisa: a obra não é só dentro de 4 paredes de uma igreja, a obra é lá fora, a obra às vezes é dentro do teu lar, a obra às vezes é na tua vizinhança, entendeu? Às vezes você está tão preocupado com o teu eu, com o teu sonho, com os teus projetos, que você tem que esquecer de interceder até para o teu vizinho, os seus vizinhos. E o que Deus quer da gente é que a gente comece a interceder, que a gente comece a lutar, que a gente comece a guerrear, batalhar e ganhar essas almas do Senhor. Entendeu? Porque o Senhor, Ele tem pressa. O fim está próximo. Não está muito longe, não. E o que é que a gente tem feito? O que é que a gente tem feito para o Senhor? O que é que a gente tem feito para ganhar essas almas? O que é que eu e você tem feito para ganhar essas almas? A gente quer muito que o Senhor ressuscite os nossos sonhos. A gente quer muito que o Senhor realize os nossos sonhos. Mas muitas vezes a gente não quer deixar de sonhar os nossos sonhos para sonhar em primeiro lugar os sonhos de Deus. E o segredo para você realizar os seus sonhos, em primeiro lugar, é você sonhar os sonhos de Deus. Para você se ressuscitar, você tem que se levantar, você tem que crer. Você tem que crer na promessa, sim. Mas você tem que estar vivendo a promessa. Para poder você viver a promessa, você tem que estar debaixo da promessa, fazendo o querer do Senhor, assim conforme a vontade dele. E a partir do momento que você se levantar na presença do Senhor e começar a fazer o querer dele, Ele vai te ressuscitar. Ele vai ressuscitar os teus sonhos, Ele vai te levantar dessa situação. Ele vai te colocar de pé. Ele vai te colocar em lugares que você jamais imaginaria estar. Que é isso que o Senhor faz. O Senhor é estrategista em mudar as situações. O Senhor é estrategista em nos colocar também em situações. E o Senhor é estrategista em nos tirar dela. Mas para o Senhor concretizar aquilo que a gente quer, em primeiro lugar a gente tem que fazer o querer dele, assim, como ele quer, conforme a vontade dele. E a partir do momento que você começar a fazer o querer do Senhor, Ele vai te levantar desse vale de osso seco, Ele vai te tirar dessa prova, e Ele vai realizar os seus sonhos. Mas em primeiro lugar, faça o querer dele. Faça pelo Senhor o que ninguém nunca fez. Que Ele fará por você o que Ele nunca fez por ninguém. Essa é a palavra do Senhor que eu vou estar deixando nessa tarde, amém? E eu vou estar postando lá no meu canal para que vocês possam estar compartilhando com pessoas que precisam dessa palavra. Entendeu? Então creia, persevere. Creia que através desse vale Deus Ele tem coisa grande para fazer na tua vida, amém? Essa é a palavra do Senhor que eu vou estar deixando nessa tarde. Boa tarde. Eu vou estar postando lá no meu canal. Quem estiver interessado em compartilhar para algum amigo, Miquelina Santana Mica lá no YouTube, amém? Boa tarde.